Efésios 4:29. Só o texto mesmo. Vamos ler juntos? É tão pequenininho, dá para a gente ler em uma só voz e de uma forma bem forte. Diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Vamos orar? Deus nos ajuda, que o Teu Espírito ilumine a mente, aqueça o coração e que esta palavra venha a não ser torpe, que de fato saia da boca aquilo que servir para a edificação. Queremos que o Senhor nos abençoe nesta manhã e venha encher-nos com o pão do céu, o alimento da alma, que é a Tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Eu preparei uma breve reflexão. Algumas vezes a gente é procurado, na minha outra função como psicólogo, para orientar alguns candidatos a vagas de emprego. E a gente orienta que, por exemplo, que aquele candidato deve chegar no horário, pelo menos 10 minutos mais cedo. Não precisa chegar 1 hora, que vai apontar para um nível de ansiedade, mas uns 10 minutinhos antes está de bom tamanho, né? Que as roupas devem ser adequadas à ocasião, as moças com saias que cubram as pernas, blusas que combinem com as saias, essas coisas, a gente evitar decotes, né? Ou seja, nada de modelos tops, né? Ou seja, uma roupa bem discreta. Os rapazes devem usar calças, camisas, sapatos, nada de bermudas, camisetas, chinelos, bonés, ou roupas que possam exibir suas tatuagens. São algumas orientações que a gente fala nessa entrevista de emprego, para que eles possam conseguir a tão sonhada vaga que desejam, né? Mas tem um outro aspecto que a gente orienta também, é o que se deve falar. Por exemplo, falar somente o necessário, nada de fala arrogante, pretensiosa, debochada, palavras positivas que ajudariam a empresa a fazer qualquer negócio, caso fossem contratados. E assim vai. Ou seja, a fala do candidato ao emprego tem muita importância, até mesmo para o entrevistador ou selecionador na hora da contratação. Paulo está falando sobre essa questão de fala aqui, quando ele diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Eu quero, desse texto escrito pelo apóstolo Paulo, que é um texto onde Paulo começa na epístola aos Efésios, trazer algumas recomendações. Ele está falando que aquele povo da cidade de Éfeso deveria não mais viver de vida de forma ímpia, conforme o versículo 17 desse mesmo capítulo. Ele vai dizer que eles deveriam viver como aprenderam de Cristo. Essa a ênfase de Paulo. E assim ele passa a fazer várias recomendações, a partir do versículo 24, de como as pessoas que agora vivem com Cristo devem viver. E o texto específico que a gente leu, Paulo vai estar falando justamente como deve ser a fala de um cristão.
a fala de alguém que é uma nova criatura, que já morreu em Cristo, que renasceu para viver como um novo homem, como uma nova mulher. E aí em um versículo ele justamente vai nos falar sobre a fala dessa pessoa, sobre como que deve ser o proceder falante de um discípulo de Jesus. Antes de qualquer coisa, Paulo aqui vai mostrar um pouco dessa palavra torpe que ele usa, ou seja, a palavra inútil, para a boa palavra, ou a palavra que edifica. Paulo vai fazer uma contraposição dessas duas palavras. Eu acho que você que está me ouvindo hoje pode pensar nesta manhã: as minhas palavras têm sido torpes ou as minhas palavras têm sido úteis às pessoas que me ouvem? É uma boa reflexão. A palavra na Bíblia, ela é tratada com muita seriedade. Por exemplo, o salmista no Salmo 141, no versículo 3 diz: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Veja a preocupação do salmista de falar aquilo que precisa ser falado, da forma que precisa ser dito, no tempo que deve ser colocado. A preocupação do salmista. Jesus, lá em Mateus 12, 36 e 37, ele diz assim: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. E ele continua dizendo: porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então, a palavra, mesmo no Antigo Testamento ou em Cristo, há um peso muito grande para aquela pessoa que vive com Deus. Então é importante que a partir de hoje, se você não atentou ainda para policiar suas palavras, o que você diz, como você diz, a quem você diz, talvez hoje, nesta manhã, você tenha a oportunidade de parar um pouco para refletir. O que você está falando, como, onde, a quem. A Bíblia nos ensina a usar da palavra a fim de que ela seja útil, que acolha o outro. E aí eu quero tirar algumas lições sobre a importância da palavra no acolhimento do outro. Você que está me ouvindo, você tenha consciência disso. A sua palavra pode acolher o outro, seja o outro esposa, o outro marido, seja o outro filho, o outro pai, o outro irmão. Sua palavra pode acolher o outro, trazer muita edificação, promover muita coisa boa ao outro. Entenda, você é o instrumento que Deus vai usar na vida do outro com as suas palavras. E aí, dentro desse contexto, a importância da palavra no acolhimento, o texto, pelo menos, nos apresentam algumas verdades. A primeira verdade é a conscientização de que minhas palavras podem ser inúteis. Não é isso que Paulo diz, versículo 29? Não saia da vossa boca nenhuma palavra, o quê? Torpe. Ele está dizendo que da minha boca pode sair muita coisa torpe, muita coisa que não serve para nada, pelo contrário, que magoa, que fere, que atinge, que menospreza, que acaba com o outro, com a autoestima do outro. Eu acho que essa é a primeira lição do texto. É a conscientização de que minhas palavras podem ser inúteis. Nem tudo o que falo é bom. E no dito popular, eu poderia trocar isso falando o quê? Quando eu falo uma coisa que não é boa, como é que a gente fala popularmente? Boca fechada, não entra mosquito. Pois é uma verdade do senso comum. E realmente, palavra torpe aqui, alguns dicionários definem como desoneste, impudico, infame, vil, ignóbil, repugnante, nojento, asqueroso, ascoso, obsceno, indecente, maculado, manchado. Eu quero ir além de entender que
como Paulo usa essa expressão aqui, no versículo 29, torpe. Eu quero ir além de algo inútil. Ou seja, eu quero dizer que a minha fala pode ser maléfica, não somente inútil, mas maléfica, prejudicial ao outro. E a Bíblia, ela nos relata algumas formas de usarmos a palavra inutilmente. Por exemplo, mentira. A Bíblia diz em Efésios 4:25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. É uma forma errada, é uma forma inútil de usar a palavra quando a gente mente. Ou seja, não usa mentira para destruir ninguém, nem a família, nem seu pai, nem sua mãe, nem seus filhos. Não minta, seja transparente, fale a verdade. Fofoca é uma outra forma da gente usar a palavra de forma inútil, não é? É um mal que aparece muitas vezes em nossas falas. Percebe que há uma diferença entre fofocar e mentir? Você já reparou que há uma diferença entre fofocar e mentir? Às vezes o fofoqueiro está até dizendo a verdade, não é verdade? Porém, está dizendo a verdade a pessoa errada, na hora errada, muitas vezes carregado de malícia, né? É uma forma inútil de usar a palavra, né? A Bíblia fala assim: o mexeriqueiro descobre o segredo, não é isso? Provérbios 11:13 fala desse mexeriqueiro que descobre o segredo. Uma outra forma de usar a palavra errada, inútil, são as murmurações, né? Gente que atinge com murmurações, nada está bom, murmuram contra Deus, murmuram contra a igreja, contra os irmãos, contra o pastor, contra tudo. 1 Coríntios 10:10 diz assim: não murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Paulo está dizendo que lá na caminhada, na peregrinação do deserto com Moisés, muitos, porque murmuraram, foram destruídos. Percebe o quanto que Deus odeia a murmuração no nosso meio, né? Ou seja, pessoas que não estão contentes com absolutamente nada, que vivem murmurando diuturnamente, né? Tem muita gente que não curou desse pecado. Às vezes, antes de se converter, era um murmurador de carteirinha, veio para a igreja e continua sendo murmurador agora de 2 carteirinhas, né? Agora ganhou uma nova carteirinha, que é a murmuração das coisas religiosas, né? Então a gente usa a fala errada também, quando a gente tem uma prática da murmuração. Palavrões também. Muita gente tem hábito de dizer palavrão e ainda não conseguiu se libertar dessa imoralidade. Acham que é normal. Não, não é normal. Palavrão que remete a coisas obscenas devem ser retirados da boca do cristão. Então eu queria trabalhar esse aspecto, né? Presta atenção. O texto fala da importância de acolher o outro, não é? E eu queria destacar essa consciência de que você pode estar falando palavras, como diz o apóstolo Paulo, torpes, seja de diversas maneiras. Corrija a sua fala. A segunda verdade no texto é que há necessidade de quem ouve em ser edificado. Paulo diz assim: e sim unicamente a que for boa para edificação. Paulo está dizendo que a outra pessoa precisa ser edificado por você, que a outra pessoa é um saco vazio que você precisa encher com palavras que preencham a sua vida, a sua existência, os seus sentimentos, as suas emoções, os seus direcionamentos. Lembra quando Deus fez a Adão e viu que não era bom que Adão estivesse sozinho? Acho que Adão deve ter tentado dialogar com o macaco, com a girafa, com a cobra, com a aranha. Ele deve ter tentado bater um papo com tudo que era animal.
Deus não criou Eva somente para a reprodução e relação sexual de Adão e para fecundar a terra. Deus criou Eva para que ela pudesse edificar a Adão e Adão pudesse edificar Eva. Entenda que o outro é alguém que precisa ser edificado por você. Você pode ser instrumento na construção da vida do outro. Essa é talvez a grande pegada do texto aqui, não é? É que eu preciso ver o outro e entender que, nossa, como que eu posso ser útil para construir a vida do outro, seja o outro quem quer que seja, mulher, esposa, filho, filha, pai, mãe, né? Talvez, eu estou falando aqui, estou vendo alguns filhos, você já se tocou que o seu pai e sua mãe, eles precisam ser edificados por você, com palavras? É através da edificação que você vai acolher o seu velho, a sua velha, não é? Pais, como você edifica os seus filhos? Quais são as palavras que você usa para construí-los, para ajudá-los, para motivá-los? Não faz muito tempo, eu li, não sei onde também, mas o que eu li fez uma revolução na minha vida, tanto minha quanto na vida da Denise, no que diz respeito aos nossos filhos, né? Se as nossas palavras eram palavras que mais ressaltavam os aspectos positivos e acertos dos nossos filhos, ou se as nossas palavras apenas atingiam seus erros e defeitos. E aquilo fez a gente parar, fez a gente repensar o tipo de palavra, a forma de palavra, ou seja, como que para cada palavra de crítica ou de correção ou de exortação, a gente deveria ter 3, 4, 5 palavras enfatizando as coisas boas, certas que eles estavam fazendo. Cuidado. O outro precisa das suas palavras. Há necessidade de quem ouve em ser edificado. Pense nisso, Paulo está dizendo isso. E por fim, eu quero trazer justamente o último aspecto da nossa reflexão, é que eu tenho o poder de edificar o outro. Não é isso que diz o texto? Quando ele fala assim, unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Eu tenho o poder de transmitir graça para aquela pessoa que me ouve, transmitir graça para o meu marido, muitas vezes intempestivo, enraivecido, bravo, ser um pingo de tolerância, de paciência. Eu tenho o poder de transmitir graça com as minhas palavras, não é? O marido entender que tem poder de transmitir graça para a esposa apavorida, muitas vezes, sem saber o que fazer, como fazer, porque a vida é um estresse só, é uma correria só, e você tem o poder de transmitir graça para aquela mulher que Deus te deu ao teu lado, transmitir graça ao filho que muitas vezes perdeu o namorado, ou a filha que perdeu o namorado, né? E você tem condições de transmitir graça com a palavra, acolhendo. A língua pode mudar muito o rumo de uma outra pessoa, entenda isso, tanto nos erros, nas ofensas, mas também na transmissão de graça. É interessante que, como a vida tem sempre esses dois lados da moeda, né? Tem sempre um lado que é muito bom, mas pode ser também muito ruim, não é? Eu posso dizer assim: Deus te abençoe, eu te perdoo, você é especial para mim, não é? E assim eu abençoo os outros. Ou eu posso, com palavras duras, maldizer, discriminar, empurrar para baixo, soterrar a pessoa. Eu quero, nesta manhã, trazer para você
esse desafio, até porque a gente sabe que tem famílias que estão muito machucadas. Às vezes é a mulher machucada com aquela palavra dita pelo marido, às vezes é o marido machucado por aquela palavra dita pela esposa, às vezes são os filhos entediados, revoltados porque ouviu do pai ou da mãe uma palavra quando tinha 7, 8 anos e essa palavra maltrata até hoje, né? Persegue, açoita, castiga até hoje. Eu quero convidar você a refletir sobre a importância das suas palavras para acolher aquelas pessoas que você convive, seja na igreja, seja no trabalho, seja em casa. Não duvide, está na palavra de Deus. A sua palavra tem o poder de transmitir graça. Que as suas palavras sejam óleo na vida de quem ouve, óleo da unção, que dá alegria, que motiva, que faz a pessoa repensar o derrotismo, o pessimismo, né? Que as suas palavras sejam palavras que ajudem o outro a se sentir perdoado, porque você conseguiu dizer eu te perdoo, né? Que as suas palavras sejam palavras que ajudem o outro a tentar novamente quando você fala eu sei que você é capaz e você pode muito, né? Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, meu irmão. Viva entendendo a importância das suas palavras no acolhimento do outro. Vamos ficar de pé e vamos orar? Pai Santo, não permitas que venhamos a minimizar o poder e os efeitos que as nossas palavras têm na vida do outro. Nem no sentido negativo, quando a gente deprime o outro, escarnece o outro, desrespeita o outro, desumaniza o outro, arrebenta com o outro, escracha com o outro. E nem no sentido positivo, quando a gente transmite graça e supra a necessidade do outro com as nossas palavras. Pai querido, no nome de Jesus, visita, a começar da minha vida, a usar das palavras a fim de transmitir graça, favores imensuráveis em seus benefícios. A começar de mim, faz que a nossa igreja seja uma igreja onde as pessoas usam as palavras para acolher, sabendo que as palavras matam muito mais do que facas, punhais, revólveres, metralhadoras. Palavras destroem muito mais a vida de outras pessoas do que objetos pontiagudos ou de balas, de projéteis. Que a gente tenha consciência do quanto podemos construir a vida do outro com as palavras, ao invés de detoná-la, de arrebentá-la.
Teu Espírito aplique esta palavra, que cada pai daqui hoje, que aqui se encontra, saia com essa certeza, o quanto que vai ser bom para quem o ouve, para o filho, para a filha, ouvir palavras que edificam, que constroem, que transmitem graça aos nossos pequenos, aos nossos filhos. Quanto que é maravilhoso para a esposa ou para o esposo ouvir palavras que os arrebatam, que os promovem, que os motivam, que revigoram, que lhes dão esperança, cura. As nossas bocas de palavras fúteis nos dão a oportunidade, o dever e a obrigação de falarmos palavras que transmitam graça em Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e o consolo do Divino Espírito sejam com vocês, agora e para sempre. Amém.